Fala pessoal, tudo bem? Quem fala aqui é Marcos Pinheiro E Laura Paiter. com mais um episódio do Essa Barra Quer Gostar de SG. Hoje, episódio de entrevista. E quem a gente vai trazer aqui para conversar, eu sei que você já sabe quem é, porque você já viu, se você tá vendo, você já viu o vídeo, se você não tá vendo, você já leu o nome, mas vamos fingir que você não sabe para fazer aquele fake suspense. A pessoa que a gente vai trazer aqui hoje é uma pessoa que a gente quer muito trazer, há muito tempo, desde que a gente começou, uma das grandes referências da gente em SG Sustentabilidade. A gente não tá falando só porque ela tá aqui, é porque é de verdade. Mas antes da Laura apresentar e fazer o melhor copy da sustentabilidade brasileira, o melhor texto da sustentabilidade brasileira vem aí, antes da Laura fazer isso, aqueles avisos, fica até o final, dá 5 estrelas, comenta, a gente tem recebido comentários nos nossos podcasts, tem sido muito legal, então comenta também, e se você é de uma empresa, quer patrocinar um episódio, uma temporada, acha a gente no LinkedIn. Eu tô lá, Marcos Pinheiro, fácil de escrever, fácil de achar. A Laura é um pouco mais desafiador, que a Laura Paiter, mas é com E, é Peiter. Mas você vai achar também, eu tenho certeza que você vai achar. Inclusive, ele é Laura Couto Paiter, Laura Paiter Couto, sei lá, ela usa o Paiter, nunca entendi por quê. Mas vai lá, Laura, aproveita, deixa e apresenta a nossa convidada aí. Que também é uma convidada com nome difícil. Gente, vamos lá. Estamos super emocionados. A gente tem, assim, uma listinha de quem a gente gostaria de trazer aqui pro podcast, né? E aí, algumas pessoas a gente tem contato, né? A gente consegue chegar, e tem algumas pessoas que a gente tem que dar aquela famosa cutucada no LinkedIn, tipo, oi, tudo bem, prazer. E a gente nunca sabe, né? Mas essa foi uma pessoa super aberta, que já tá na nossa lista há muito tempo, e estamos felicíssimos que ela tá aqui hoje. Porque, assim, se tem uma palavra que define esta mulher, é pioneira. Você já vai entender por quê. Vamos dizer assim, que se a sustentabilidade tivesse um álbum de figurinha, ela seria uma daquelas figurinhas premiadas, sabe? Aquela toda brilhante, que é super difícil de achar, que ninguém tem, que é super difícil de trocar, então? Então, ela seria uma dessas figurinhas. Porque a nossa convidada é daquelas que, quando sobe no palco, não importa onde seja, as pessoas param para escutar. Não porque ela fala alto, nada disso, mas simplesmente porque ela é uma das pessoas que estava lá desde o começo, quando ninguém estava. Aliás, tem uma coisa super interessante, sabe? Porque a gente dá uma pesquisada na vida da pessoa. E eu vi, né, que ela teve um começo super atípico, assim. Eu acho que o começo mais atípico de todo mundo que a gente entrevistou aqui. Ela era radialista. Sim, simplesmente. Trabalhava em programa de rádio, gente. Antena 1, Alfa FM. Achei isso maravilhoso, tá? Porque se uma pessoa sustenta a atenção de um público no rádio, ela sustenta em qualquer lugar. Por isso que fala bem, né? É isso, é daí que vem isso, né? Mas, depois de ser radialista, a gente vai perguntar pra ela sobre isso, porque eu achei maravilhoso. Ela passou por uma sequência de lugares que praticamente contam a evolução da agenda do SG no país. Então, foi Banco Boston, Febraban, Itaú, B3, que na época era ainda Ibovespa, onde ela ficou liderando a área de sustentabilidade por muitos anos, inclusive foi chair do Easy. Se você trabalha com sustentabilidade, você com certeza já ouviu falar do Easy, se não, deveria, que é o Índice de Sustentabilidade Empresarial da Bovespa. Aliás, tem uma história pessoal aqui, que eu lembro, né, da nossa convidada há uns 15 anos atrás, viu? Quando eu estava numa empresa e ela foi lá fazer um workshop, ela era da Ibovespa, né, da B3, um workshop e ia apresentar o Easy. Então, assim, estava começando, né? E eu estava lá, eu participei do workshop, ainda era, né, era outro nome antigo, né? Mas, assim, eu estava lá. Então, assim, eu sei que o Easy começou muito com esse impulso dela, né? E hoje tem aí 80 e tantas empresas, mas eu tenho certeza que ela teve uma grande atuação para o Easy se tornar o que ele é. Mas, seguindo aqui com o roteiro, que eu já baguncei tudo, hoje... Ela é conselheira de Deus do mundo, gente. Ela é conselheira de metade do PIB do Brasil, essa mulher é conselheira. Não sei nem como ela tem tempo. Mas é isso. Pacto Global, Coalizão Brasil, Ambima, CBA, Vanci, Eco-Rodovias, Brasil Foundations, e ainda é colunista do Valor Invest. Tem conteúdo no Instagram que se chama Sustainabilidade by Me, que é ótimo, tá? Inclusive, sigam. Então, assim, como ela vive, né, o que faz com o tempo livre? Tem tempo livre? Não sabemos. E, em 2016, ela teve... um grande pioneirismo, né? Que eu falei lá na frente que ela é pioneira, né? Mas uma grande conquista que deixa a gente muito orgulhoso, porque ela foi selecionada como umas 10 SDG Pioneers do mundo, né? Que é um programa que reconhece pessoas que estão impulsionando os ODS, né? Os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável. E ela foi a primeira mulher brasileira a receber esse reconhecimento, muito chique, orgulho para nós. E para finalizar, a gente sempre quebra o protocolo para tentar trazer uma coisa pessoal, que as pessoas não sabem. E aí, o que fiz? Fui lá no Instagram e vi a nossa convidada o quê? Treinando vôlei com o Ricardinho na seleção brasileira.
E como eu treino vôlei também, eu já falei, vamos fazer uma seleção de vôlei feminina de ESG, é isso, é meu sonho. Sônia Consiglio, prazer, bem-vindo ao nosso podcast. Oh, meu Deus, não sei nem como começar. Vocês já me emocionaram. Já dei risada aqui, descontraído. Ah, que delícia, Marcos, Laura. Laura, quanta coisa em comum aqui, quantas. Nossa! Gente, muito obrigada pelo convite. De verdade, estou emocionada, estou feliz de estar aqui. Adorei já o nome do podcast. Quando veio, falei: esse pessoal é diferente. Quando, né, essa barra que é gostar de ESG. Então, adorei. Vamos papear. E obrigada pelo carinho, pelas palavras. Isso é que vale na vida. Na verdade, é isso que vale. Obrigada. E Sônia, então vamos começar do jeitinho que a gente gosta. Aquela perguntinha básica, é uma barra gostar de ESG? Já foi mais, né? Quando a gente fala aí, Laura trouxe o começo lá do Easy, né? Eu brinco quando eu comecei nessa agenda e meus pais perguntavam: o que você faz, Sônia? Eu falei: trabalho com sustentabilidade. Ficava olhando assim pra mim, as pessoas não entendiam que era isso há 20, 30, né? Tô nessa estrada há quase 3 décadas. Então, assim, já foi uma barra muito mais pesada, no sentido de você falar de algo que as pessoas ainda não estão entendendo muito bem. Então, muito da comunicação entra nisso, né? Vocês trouxeram a coisa da radialista, da jornalista e tudo. Mas é uma barra muito boa, sabe? Porque a gente está falando de um movimento absolutamente necessário, imprescindível, irreversível, que é fazer com que o mundo mude o seu padrão, né? Que a gente traga as questões ESG para dentro do funcionamento. Então, assim, já foi muito mais, acho que hoje é desafiador e a gente certamente vai falar sobre isso, mas é uma barra muito boa de segurar desde o início até agora. É isso, somos todos viciados aqui. Sofre um pouco, né? Sofredores, mas estamos aqui. É tipo Copa do Mundo, a gente torcendo pro Brasil, a gente sofre e tal, mas sempre tem muitas alegrias, né? E eu digo que tem uma competência para trabalhar nessa área muito forte. Uma vez eu escrevi um artigo sobre isso, que é resistência à frustração. Né? Porque você lida muito com não, né? Por que você não faz isso? Por que você não está olhando aquilo, né? Você é a pessoa que está cutucando sempre por uma mudança. Então eu digo assim, se você não é muito resistente à frustração, vai para uma área já consolidada. Total. A gente fez um episódio, né, eu e Marcos, sobre carreira do futuro, né? O que será o ESG no futuro? E a gente fala que uma das características principais é resiliência. Perfeito. Resiliência. É isso. Mas, Sônia, entrando aqui então, né, em tema, já queremos falar do seu livro, né? A Sônia tem vários livros, gente, também, né? Não falei isso, é uma autora, escritora maravilhosa, tem 3 livros, e o livro mais novo dela é o de Executiva Conselheira, onde ela mostra um passo a passo de como, né, uma mulher, e eu acho que assim, me toca num lugar muito interessante, porque é um caminho que eu gostaria de traçar, e eu sei que muitas das ouvintes que estão nos escutando agora também, né? E a Sônia, nesse livro, ela diz qual foi o caminho que ela criou para ser conselheira, literalmente, sei lá, umas 20 empresas ela é conselheira, e hoje é uma das grandes pessoas procuradas para esse lugar. Então eu queria, Sônia, você falasse um pouquinho do seu livro, né? Se quiser dar um spoiler, assim, de uma coisa ou outra que você acredita que é importante, né, para mulheres como eu e outras mulheres na carreira, que escutar para quem quiser seguir esse caminho que você seguiu. Legal, Laura, tá aqui a carinha dele, de executiva conselheira. Você também pode. Esse subtítulo é tão importante quanto o título, sabe? Porque essa mensagem de que realmente todo mundo pode, da Heloísa Beluz, editora. Esse livro nasce para ser uma resposta coletiva de uma pergunta que eu recebi aí, hoje um pouco menos com o livro, muito frequentemente, que é assim: como que eu faço para entrar em conselhos, né? E é difícil você dar essa resposta no individual. Eu acho que eu tenho aqui uma experiência para compartilhar. É o meu 4º livro, na verdade. E aí resolvi estruturar de um jeito fácil, rápido. Então o livro ele tem conceito, né? Cada capítulo tem uma parte conceitual. Tem a minha biografia, obviamente, o que eu vivi. E tem uma parte do que eu sugiro. Então eu procurei fazer bem uma coisa didática, sabe? E prática de se ler, né? E ele tem também, até na capa eu chamo a atenção, um capítulo especial com 55 dicas de ouro de grandes conselheiras, né? Porque eu falei, poxa, 56 vozes são mais fortes do que uma, né? Que é a minha. E aí eu fui convidar essas mulheres
E essa já é uma reflexão muito importante do livro. Quando eu comecei a fazer a lista, eu falei, quem é que está em conselho? Foi tão fácil chegar em 50 mulheres, eu até aumentei para 55. Eu falei, quanta mulher boa está atuando no primeiro nível de governança das empresas, né? E aí elas dão essas dicas ao final do livro ali, rápidas, para quem quer entrar em conselho. Mas aí, te respondendo, eu de tudo, né? Tem uma série de reflexões que eu faço, formação, rede de relacionamento real, né? Eu falo muito disso, quer dizer, que rede de relacionamento na sua vida é real, de pessoas que te conhecem, que te apoiam, que te suportam, que é diferente daquele monte de contato que você pega na happy hour que você vai. São coisas de qualidades diferentes, né? Mas talvez o mais profundo, quando você acaba um ciclo e quer começar outro, e aqui no caso conselheira, mas serve para qualquer ciclo, é autoconhecimento, sabe? Que foi o que eu fiz quando eu saí ali, fechei um ciclo de 10 anos na B3 e ia começar, falei, bom, quem sou eu? Quais são as minhas competências, os meus valores? O que eu faço bem? O que me diferencia, né? Porque tem um momento, e ele é muito crucial nesse caminho, em que você deixa de ter um sobrenome corporativo. Eu não era mais a Sônia da Bolsa, a Sônia do Itaú, a Sônia da B3, da Febraban. Aí você fala, eu sou a Sônia da onde, então? E aí que você se assume. Eu falo, por isso que é sustentabilidade by me, não é por acaso. Foi o perfil que eu montei tão logo eu saí. É by me, né? É Sônia Consiglio. Então eu acho que essa jornada interna de você se conhecer, de você se valorizar e de você entender que um sobrenome corporativo não pode te definir. Quem te define é o seu próprio sobrenome, né? Então vai dentro dessa reflexão e dessa jornada interna, sabe? Porque e eu falo isso no livro, tem uma frase que me disseram uma vez, quando eu estava lá no Bank Boston, lá atrás. Eu ia assumir a Fundação Bank Boston, eu era gerente de comunicação interna, ia assumir a fundação, eu já cuidava de algumas áreas de RH também. E eu vinha de um momento muito bom, equipe super bacana e tal, e eu tava um pouco ansiosa, assim, falei, poxa, mas por que eu tô assim? Aí um consultor, o professor Antônio Carlos Gomes da Costa, ele já partiu e ele foi um dos idealizadores do ECA, do Estatuto da Criança e do Adolescente, ele era nosso consultor. E ele falou assim para mim, Sônia, você está entre o não mais e o ainda não. Você não tem mais o que você tinha e você ainda não tem o que você terá. Então é normal estar ansiosa, estar angustiada. E aquilo me deu uma paz interna, sabe? Do tipo, tá tudo bem. Eu não tenho ainda e ainda vou ter, então tá tudo bem. Então vai por aí. Muito legal, Sônia. Laura, eu posso puxar o quadro aqui, mas talvez você queira fazer alguma pergunta, porque ela está falando de coisas que a gente já conversou tanto, que eu sei que você gostaria de saber. Pergunta aí, depois eu puxo o quadro, para não perder o flow aqui. Não, claro, eu me identifico muito com a sua fala, assim, eu também fui de mundo corporativo muitos anos, né, inclusive a gente se cruzou aí nesse mundo, né, e eu também há 2 anos atrás, por questões familiares, decidi sair do mundo corporativo e criar minha própria marca, e eu também fiquei sem chão, assim, né, quando eu saí do mundo corporativo, o Marcos foi uma das pessoas que me ajudou a desenvolver a minha marca pessoal, que é quem é a Laura sem os sobrenomes das empresas. Eu fiquei muito nesse lugar, eu adorei, assim, né, do ainda não, não mais e o ainda não, porque eu falei, nossa, eu perdi minha identidade, assim, eu fiquei até numa ansiedade esquisita de, falei, não tenho mais identidade, eu não sei quem eu sou, eu já não sou ninguém pro mercado, né, vou ter que reconstruir tudo que eu vou ser pro mercado. E foi muito difícil, eu ainda tô nessa batalha, assim, né, tem 2 anos, mas ainda estamos nisso, né, então eu acho que é muito inspirador te ouvir, ver que você chegou, né, chegou onde eu quero chegar, onde muitas mulheres querem chegar, né? Então, vou ler esse livro, com certeza. Laura, depois eu quero saber. Eu quero saber o que você acha. E é isso, né? Eu digo no livro, a vida não tem bula, né? Ela não tem manual, ela não conta qual vai ser o próximo passo. Essa minha transição, inclusive, aconteceu uns 2 anos antes do que eu imaginava. Foi, de uma certa forma, uma surpresa. Eu vinha de 10 anos ali, né, estruturei a área de sustentabilidade na Bolsa, você bem disse, fui chair do Easy por 10 anos,
E a bolsa vinha de uma fusão, de uma compra, na verdade, da CETIP, enfim, é uma nova empresa, né? E eu já passei por 6 fusões e aquisições na minha carreira, sei bem do que se trata. Mas, enfim, as surpresas acontecem, né? E eu acho que é nesse momento que você se desafia mais ainda, né? E eu tenho costumado dizer, quando fecha uma porta, abre-se uma janela. Eu não tenho dúvida. Tem vida, né? Você está experienciando isso, né, Laura? Tem vida além do mundo corporativo. E é no bom sentido que eu falo, porque a gente só chega num ponto a partir do que a gente caminhou. Então, sou muito grata à Bolsa, grata a todas as empresas pelas quais eu passei, assim como eu entendo que elas são gratas também, né? Porque é uma via de duas mãos, né? Você recebe e você dá. Então, esse momento do não mais e do ainda não é uma mega oportunidade da gente se fortalecer, sabe? E falar, não, eu tenho minhas qualidades, sim, independente de não ter mais esse sobrenome corporativo, né? E eu vi li seu artigo falando dos 10 anos do SDG Pioneer. Gostei muito desse artigo. E você falou uma coisa que me pegou muito, eu relaciono muito com muitas mulheres que a gente entrevistou aqui, né? A maioria das executivas brasileiras, de sustentabilidade, é um mundo muito feminino, né? Tem muitas mulheres nos cargos de sustentabilidade, né? E você falou assim, pensei, seria uma síndrome de impostora? Não, porque eu sempre soube o meu valor. E eu achei isso maravilhoso, porque a gente entrevistou altas executivas aqui, e não foi uma vez. Vieram alguns momentos, né, esse lugar das mulheres, falando, não, mas aí eu tinha uma síndrome de impostora, que eu não sabia se eu ia conseguir. Principalmente quando eu perguntava assim, qual foi o momento desafiador? Eu tive uma síndrome de impostora e eu não sabia se eu ia conseguir. Então, eu queria te perguntar, assim, primeiro, que incrível que você sempre soube o seu valor, e você falou isso agora também, eu acho que isso pra gente é uma lição. Mas teve algum momento que você foi questionada e você teve que ser firme, sabe, na sua própria autoestima, assim, de falar, não, eu sei o que eu estou falando, eu confio na minha intuição, no meu talento, no meu conhecimento. Algum momento que você viveu um desafio assim, que o externo queria te provar o contrário? Várias vezes, né? Primeiro, até antes disso, sim, eu sempre soube o meu valor, mas eu sempre tive medo também. E é aquela coisa, vai com medo mesmo, né? Vai com medo mesmo. Então, mas sim, várias vezes, principalmente porque por estar numa área que é sustentabilidade, que ainda não tinha o seu valor comprovado há 20, 25 anos, quando a gente estava começando a estruturar essas questões, né? E aí, naturalmente, os executivos, as executivas, não entendiam, não davam atenção para isso, né? Então, tive várias vezes que respirar e falar, não, mas isso faz sentido, isso é importante, eu tenho que descobrir a forma de fazer esses ouvidos me ouvirem, porque isso é muito importante, né? Quando a gente está falando dessa agenda, não adianta falar da mesma forma para marketing, jurídico, RH, não adianta, você tem que mudar a sua narrativa e entender o momento do outro. Nisso o jornalismo ajuda muito, né? Porque a gente entrevista pessoas o tempo todo, que é o que vocês estão fazendo aqui, a gente escuta mais do que pergunta. Então sim, já tive momentos, e sabe o que nesses momentos me ajudou muito, e eu sou grata por isso também, ter um chefe, um gestor que me apoiava, sabe? Já tive momentos em que eu falava, cara, não sei como fazer, como mobilizo, sabe? Reunião, vai ser concreta, uma reunião de um comitê de sustentabilidade só com alta liderança, em que você vai apresentar e você vê que as pessoas não estão prestando atenção, estão questionando ferozmente ali, e não tem problema questionar, mas o nível do questionamento é tão distante da proposta que você entende que não é essa a questão. É uma falta de engajamento pura. Eu não acredito nessa agenda. Então, eu tenho que desconstruir de alguma forma, e não é pro mal, não, é a posição da pessoa. E aí, de eu sair dessa reunião absolutamente sem caminho, falar, isso não está funcionando. E aí, vou no meu chefe, que obviamente fazia parte também do comitê, entendia que não estava funcionando, ele falou assim, sabe o que você faz? Vai conversar com um por um individualmente. Entende o que está funcionando e o que não está funcionando. Aí eu fui, eram vice-presidentes todos, e eram na época só homens também. Conversei com um por um, foi dolorido, foi doloroso, porque aí eu ouvi tanta coisa, falou, Sônia, você leva muito assunto, você fala de coisas muito distantes, e eu achando que eu estava arrasando, trazendo as tendências de sustentabilidade no mundo e tal. Então, assim, foi uma jornada profunda, sabe, de ver o que não estava funcionando e reformular completamente aquela reunião. Então, são momentos como esse que você
tem que respirar, e eu tive aí a sorte de ter gestores que me apoiavam. Mas muitos, Laura, nossa, se a gente voltar para pensar, o que é bacana também, né? Porque você percebe assim que quando eu vejo hoje a gente discutindo o mercado de carbono sendo estabelecido, todas as regras de competitividade, de exportação, a discussão na maturidade que está, você fala, fazia sentido. Muito bom, Sônia. Legal. E legal também a tua persistência, porque eu vejo muita gente. Eu não tenho o @famoso, né? Então eu vejo muita gente fazendo esse movimento de vir. E o que eu sinto muito é que as pessoas vêm feridas por não terem mais o sobrenome famoso e quase que querendo fazer uma trajetória mais autoral, mas quase que rezando para chegar um e-mail ali de uma empresa grande chamando de volta, que aí eu volto, resolvo essa história logo, acabou, pronto, já volto a ter status. Tirando que, quando você não tem quando você tem sobrenome famoso, você é quase que a caça, né? As pessoas vão atrás de você. Quando você não tem sobrenome famoso, você é caçador, né? Você que é o caçadora. Então, também tem uma questão de ego, né? De querer ser buscado ou buscada. E parabéns pela tua persistência aí de falar, cara, vamos no Buy Me aqui, não vai ter sobrenome não. É isso. Agora, quer dizer, vai ter, que é o teu, que é muito importante. Agora, Laura, qual que é o quadro que a gente vai fazer agora? Qual que é? Fala. Você viu que no roteiro até botei pra eu falar, mas você, né? Mas tá bom, eu falo. O quadro, gente, são um quadro que vocês adoram e a gente tá numa época que ele tem tudo a ver, né? Nossa, pela primeira vez tem a ver. Ó, que bom. Que antes não tinha a ver, era só porque era engraçado. Mas é o quadro Tetra ou Treta. Então, Marcos vai sortear ali Tetra ou Treta, tem que falar devagar. E se for Tetra, Sônia vai trazer algo que ela fez na carreira dela, um exemplo mesmo, um projeto, e pode ser de empresa, pode ser depois, que você tem muito orgulho, que foi uma coisa incrível. Se for treta, é uma coisa que deu tudo errado, que você teve que resolver e deu tudo errado. Eu sempre quero treta, Marcos sabe disso, mas é sorteio, então volta e meia eu quero, eu nunca mas eu gosto, porque eu acho assim, eu vivi muita treta na minha carreira, vivo até hoje, e eu sinto que, assim, parece meio que o LinkedIn, que é onde eu e o Marcos, a gente é muito ativo, parece meio que ali um mundo do Conto das Maravilhas, que a gente só vê as coisas boas, igual o Instagram, todo mundo é lindo, todo mundo é bem sucedido, não sei quem foi promovido, não sei quem lá, não sei quem ganhou prêmio, não sei onde. E no dia a dia a gente sabe que não é. Então eu gosto do treta porque eu acho que ele toca mais né, nas nossas dores. Mas vamos deixar ao destino. E aí, Marcos? E só explicando para os nossos ouvintes, nós estamos gravando isso 3 dias antes de Brasil e Noruega, por isso o Tetra é extremamente preciso. Você está nos ouvindo, você já sabe o resultado não só de Brasil e Noruega, como da Copa. Então é por isso que o Tetra é super neste momento, devido... Graças a Deus, Laura, dessa vez que é o treta, depois de uns 97 episódios de Tetra, caiu treta, e eu vou pedir para a Sônia dizer uma treta da vida dela profissional e até falar que você tem 2 livros, né, Sônia, que você conta muita história nesse livro, então fala dos livros também, porque, pessoal, esses livros da Sônia que ela vai mostrar agora e o que ela mostrou, o link está aqui na descrição, então se você quiser comprar, clica no link, compra, tá fácil, tá bonito, vai lá. Obrigada. Vamos na treta. Os livros são esses, é o Vivi para Ver que são 50 histórias da minha carreira e eu vou contar a treta, uma delas. E esse daqui são os meus 109 artigos no Valor Invest. Eu tenho uma coluna quinzenal, obrigada por ler, Laura, onde eu faço a coletânea desses artigos com comentários atuais em 2025, né? Todos da Heloísa Beluso, editora. Então, assim, a questão da treta tá aqui. Foi uma história, isso foi na Bolsa, eu conto aqui, né? A gente estava organizando para criar a política de sustentabilidade da Bolsa. Já estava há algum tempo atuando, vamos fazer uma política, tal, tranquilo. Aí eu tinha que alinhar ali com os meus pares, os diretores e tudo, e ia começar trabalho diretoria a diretoria. Então, estruturamos tudo bonitinho, era uma reunião, eu, o diretor, os nossos times, para a gente entender o que aquela área fazia e poder fazer a correlação com as questões sociais, ambientais, enfim. Tá bom, tudo lindo no papel, né? Aí chego na reunião, entro lá, toda cheia de amor para dar, eu e meu time e tal. Aí o diretor vira para mim e fala assim: eu não sei o que você faz, nem o que a sua área faz. Eu parei, respirei, falei: você tem toda a razão. Nós vamos encerrar a reunião agora, vamos para casa, vamos estruturar toda uma apresentação sobre o que é sustentabilidade, o que a minha área faz e a gente recomeça tudo.
saímos de lá. Isso assim, as equipes todas ali. E foi barato, porque no fim eu falei assim, cara, eu tava dando um passo... será que as pessoas sabem o que eu faço? Né? E de novo naquela questão que a gente está falando de 15, né, anos, 10 anos atrás e tal. E no fim foi muito rico, porque a gente acrescentou no processo uma palestra, uma sessão de esclarecimento sobre isso, e esse diretor depois, que ele era de TI, né, de tecnologia, virou um dos mais engajados no tema. A gente incluiu o critério socioambiental na tomada de decisão de novos projetos de TI também. Então assim, foi uma treta, porque naquele momento, eu com o meu time, ele com o time dele, foi um balde de água fria, né? Foi tipo assim, não sei o que você faz, quem você está querendo chegar aqui para fazer uma política se eu não sei nem do que se trata, né? E é isso, eu acho que é a gente tentar fazer, né, do limão uma limonada, e essa é a rotina de quem trabalha nessa área, tentar realmente, e é o que vai com o que eu falei antes, né, isso foi um aprendizado, entender o que aqueles ouvidos ouvem, o que eles entendem, e eu não fiz essa lição de casa para saber se estava todo mundo com essa informação básica do que a gente fazia. Então foi uma treta boa essa, e tá lá no livro. Muito bom. Eu acho que a gente já tem que ir para o último quadro, né? Para dar tempo de passar. Nosso podcast é curtinho, por isso que as pessoas faz escutam. Muito bem, acho que é exatamente. Olha, Sônia, a gente recebe perguntas anônimas, tá? De alguns ouvintes, de algumas pessoas da nossa rede. A gente recebe perguntas genéricas, né? E é o quadro que a gente chama Letícia na Lata, que é, assim, uma pergunta que a gente sempre escolhe uma que tem a ver com aquela pessoa que tá, ou que a gente quer ouvir a perspectiva dela. E a pergunta de hoje é: qual foi a maior promessa que a sustentabilidade fez para o mundo e que ainda está devendo? Você, como SD Pioneer, né, você que acompanha aí há 30 anos de carreira, qual foi a promessa que foi feita que a gente ainda está devendo? Olha, na verdade eu acho que não é uma promessa de sustentabilidade, não da sustentabilidade, né? Porque no fim a promessa são de pessoas, né? São de governantes, são de quem vive neste mundo e quer que ele seja melhor, né? Então não existe a sustentabilidade aqui fazendo uma promessa ali, mas a promessa que eu acho que nós, seres humanos, fizemos para nós mesmos e que não estamos sendo capazes é a diminuição da temperatura global, né, do planeta. A gente foi para a COP de Paris em 2015, querendo que ficasse, né, abaixo de 2 graus, idealmente 1,5 graus, e a gente está indo, né, numa trajetória oposta. Claro que a gente tem milhões de coisas que acontecem no meio do caminho, a gente sabe, é guerra, é geopolítico, é isso, é outro, mas é isso, né? Quer dizer, a temperatura aumentando na velocidade que ela está, nessa progressão, a gente já está vendo, né, os efeitos disso tudo. E aí, quando eu falo da temperatura, e isso pode parecer uma coisa meio ambiente, eu estou falando das pessoas que são afetadas por tudo que acontece a partir disso, né? Então, as inundações, a gente está vendo agora, né, isso acontecer de novo, a gente viu isso no Rio Grande do Sul, enfim. Então, vidas perdidas, capacidade de geração de renda perdida, sonhos perdidos. Então, acho que assim, essa foi uma promessa que a gente fez como mundo ali, né, no âmbito do Acordo de Paris, e a gente não está conseguindo honrar. Mas eu tenho fé, vamos seguir adiante, mas eu acho que seria isso. Tem fé? Eu gostei desse artigo que eu li, né, do SD Pioneers, porque você fala o que você vê dos ODS para frente, né? E assim, eu sei que temos um minutinho, mais ou menos, mas se você puder falar, assim, que eu acho que tem a ver com essa pergunta também, né? Estamos quase aí em 2030, né? Você foi uma das 10 pessoas consideradas que estão impulsionando os ODS, né? Sabemos que não vamos alcançar todos os ODS, até no artigo você fala, já sabíamos que era impossível, era um wishful thinking a gente alcançar todos os ODS, mas o que você vê de 2030 para frente em relação a esses objetivos, né? Vai ser mais? Temos que seguir, temos que persistir, assim, dentro de você que está acompanhando os ODS aí desde o nascimento. Eu acho que a gente tem um desafio incrível aí a partir de 2030. Estou muito ansiosa, a ONU vai começar a discutir em setembro do ano que vem. Eu realmente não tenho ainda nenhum cheiro de para onde essas coisas vão, mas onde eu acho que elas deveriam ir, e talvez seria uma integração maior dos 17. Não acho que tem que ter 18, 19, 20, 21, não gosto dessa discussão, são 17, né?
E serão 17 até 2030, essa é a minha opinião, não tem essa de ficar criando novos ODSs, mas talvez a gente fazer uma interligação maior entre eles e trazer mais o fator humano de forma mais intencional, né? A gente teve tanta coisa que avançou, saúde mental, que não estão exatamente expressas ali dos ODS. Então, assim, eu acho que a gente deveria fazer uma reflexão um pouco nessa linha, sabe? Como é que a gente interliga mais, que é uma discussão que já tem muito biodiversidade, mudança do clima, essas coisas têm que estar juntas. Então, acho que dá para fazer uma boa reflexão de interligação e de vamos dizer assim, esforços conjuntos, né? De um objetivo com o outro, certamente a gente chega mais rápido em algum lugar. Vamos ver, a gente tem 3 anos até 2030 e espero mesmo que a gente consiga fazer uma boa reflexão para ter uma nova agenda, porque essas agendas são mobilizadoras, para além dos, que é o que eu pus no artigo, né? Para além dos objetivos em si, que são metas, elas mobilizam a humanidade, as escolas, os poderes públicos, enfim, por aí vai, né? Então, vamos dessa forma. Obrigada por citar o SDG Pioneer, aquele quadro rosa, inclusive, é o que eu trouxe de Nova York na premiação. E o carinho de vocês, eu tô muito feliz de estar aqui, viu? Que convite delicioso. Podem me chamar de novo, a gente bate papo sobre outra coisa, tá tudo certo. Não fala isso pra Laura não, que ela se expande, hein? A Laura adorou aqui, vai se expandir. Laura, inclusive, você quer fazer aqui a tua consideração final? Que eu acho que você se emocionou tanto com o episódio, que depois eu faço só o fechamento técnico aqui. Claro, claro. Sônia, foi um prazerzaço ter você aqui. A gente, muito tempo, realmente, vinha te namorando, assim, eu falava, gente, a gente precisa levar a Sônia, a gente precisa levar a Sônia. Porque é isso, assim... A gente trouxe a Denise Rios também, no início do ano. Tem mulheres, né, que a gente vê nesse lugar e a gente fala, nossa, ela chegou lá, né? Ela tá fazendo a transformação, ela tá gerando um impacto e ela tá puxando outras mulheres juntas. Eu acho que isso é muito especial, né, de toda a sua jornada e esse livro, né? Você puxa outras mulheres junto, né? E eu acho que isso para nós é muito importante porque tem tudo a ver com o que a gente faz também, né? São os nossos valores trabalhando com sustentabilidade. Foi o que você acabou de falar, né? Colaboração, um leva o outro e tal. Então, assim, eu amei o papo, amei te escutar, né? Também te conhecer melhor, porque eu falei pro Marcos, a gente já esbarrou, mas ela não vai lembrar de mim. Eu lembro dela, mas ela não vai lembrar de mim, porque tem 15 anos, né, que eu lembro muito de você em várias reuniões falando do Easy, né? Então, mas assim, que bom, né, que a gente pôde se reconectar agora, né? Se conhecer melhor, né? E eu sei que todas as mulheres estão aqui escutando a gente, te admiram e vão te admirar ainda mais depois dessa conversa. Então eu queria te agradecer de verdade, do fundo do coração. E se você tiver algumas palavras finais também, fica à vontade, tá bom? Muito obrigada pela sua participação. Laura, eu assim, de verdade, adorei participar, fiquei emocionada, a tua introdução ali para mim foi um presente, Marcos também, o carinho de vocês, e foi o que eu falei no começo, é isso que a gente leva, né? Então, o meu recado final, além da minha gratidão por tudo, o que vocês me propiciaram sentir aqui, é o você também pode, sabe, para as mulheres, para os homens que estão nos ouvindo, né? A gente sempre pode. Vai ter treta, vai ter perrengue, vai ter porta na cara, vai ter um monte de coisa. Mas a gente pode, quando você tem uma determinação, um propósito, um sonho e pessoas do seu lado, né? Acho que essa rede de relacionamento real, você pode. Então espero que assim, a minha produção colabore nesse caminho. E agora que a gente se reencontrou, Laura, a gente não vai mais sair fora uma do outro caminho da outra. Vamos jogar vôlei juntas no time SG feminino. É fechadíssimo, amei isso. Vamos, amei. Quero. Super. Ô, Sônia, obrigado então, obrigado pela tua participação, obrigado por topar o nosso convite ali pelo LinkedIn. A gente adorou, parabéns pela tua resiliência, tanto de estar na área muito antes dela ser cool, quanto pela coragem de seguir sem um @ XPTO, só com um não, porque já é muito, mas com o seu sobrenome. Então parabéns aí por essa resiliência. E, finalizando, aproveitar para agradecer você também que ficou com a gente aqui até o final. Os livros dela estão com os links na descrição. Você não tem desculpa. Clica na descrição, já vai entrar no link, você já comprou, resolveu, bate um clique, aquela grande marca que tem um clique, você sabe qual é, fim da história. E é isso, gente. Obrigado por terem ficado com a gente aqui até o final. E a gente volta muito em breve com mais um episódio do Essa Barra que é Gostar de SG. Até lá.